Fala galera, análise de Milan 2, PSG 1 pela quarta rodada do grupo F da UEFA Champions League. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e ajudar a gente a chegar aí nos primeiros 100 inscritos. E também peço seu like e que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo. A gente vê aqui o Milan com 31% de posse de bola e o Paris Saint-Germain com 69%. Número bem alto para o PSG, ainda mais considerando que era o visitante, um número baixo, bem baixo para o Milan como mandante. Aqui embaixo a gente tem a distribuição média dos jogadores em campo, e a ideia é a gente ver se teve algum time que jogou mais avançado em relação ao outro no campo de jogo, né, pressionando seu adversário contra o seu próprio campo, e aqui fica bem claro que o Paris Saint-Germain jogou mais adiantado, mas a gente também consegue ver isso melhor substituindo os jogadores por duas linhas que representam um avanço médio das duas equipes. Então a gente vê a linha em azul, que representa o PSG, já um pouco para frente da linha do meio de campo, e a do Milan aqui um pouco mais recuada. A gente também pode perceber isso olhando para a concentração de jogadas na partida. 40% ocorreram no campo do Milan, 38% no meio de campo e 23% no campo de defesa do PSG. E quando a gente quebra esses percentuais entre os times, a gente vai ver que o Paris Saint-Germain criou mais no meio de campo, 28% do total de jogadas da partida foram do PSG no meio de campo, contra 10% do Milan, e a gente vê que o PSG também conseguiu construir mais no seu campo de ataque, né? Do total de jogadas da partida, 19% foram do PSG no seu campo de ataque e 9% do Milan no seu campo ofensivo. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio do jogo, né? Qual equipe estava dominando a partida ao longo dos 90 minutos. A gente vê mais barras azuis do que barras vermelhas, né? Que mostra que o PSG dominou a partida por mais tempo, mas a gente ainda assim vê alguns trechos aqui com bom domínio do Milan, ali um pouco antes dos 15 minutos do primeiro tempo, depois aqui logo depois dos 30, e no segundo tempo a gente tem alguns trechos bem pontuais aqui de domínio do Milan. E do Paris Saint-Germain a gente vê aqui trechos maiores, né, um pouco antes dos 30 minutos do primeiro tempo, aqui já no final do primeiro tempo, e também um trecho bem longo aqui na região dos 30 minutos do segundo tempo e também no finalzinho do jogo. A intensidade do domínio das equipes, né, varia desde 100, que representa um domínio total da equipe mandante, até menos 100, que representa o domínio total da equipe visitante. Se a gente tirar uma média dessas barras, a gente vai chegar aqui no número de menos 7, né, que seria o domínio médio aí da partida, sendo do PSG, com um número aqui relativamente alto para uma equipe visitante. Aqui do lado direito, agora a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender o que as equipes conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. Então a gente começa pela expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Pelo lado do Milan, esse valor é de 0,93, um número mediano aí para uma equipe mandante, e pelo lado do PSG, 1,14, um número relativamente alto para uma equipe visitante. A gente vê aqui o PSG com um ligeiro domínio, superioridade nessa estatística. Em termos de finalizações, a gente vê um equilíbrio, 16 pelo lado do Milan e 17 pelo lado do PSG, bons números aí para as duas equipes, mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que as equipes criaram, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols, que é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas, e para a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade das finalizações. Então a gente vê, com base nas oportunidades criadas, que o Milan deveria ter marcado 1,48 gols e o Paris Saint-Germain 1,74, uma leve superioridade para o PSG, um número mediano aqui para o Milan e um número relativamente alto para o Paris Saint-Germain. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número sobe para o Milan para 2,63 e para o PSG fica mais ou menos estacionado em 1,76. Bons números para as duas equipes, mas a gente vê aqui o Milan com uma superioridade aí boa em termos de expectativa de gols pós-chute. Quando a gente compara, né, faz a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma medida do desempenho das equipes em termos de finalizações. Então a gente vê que esse número é de 1,15 para o Milan, um número alto aí para uma equipe mandante, o que mostra que nas finalizações o Milan conseguiu elevar a sua expectativa de gols de 1,48 para 2,63. Pelo lado do PSG, esse número é praticamente zero, né, 0,02, que mostra um desempenho neutro
dos jogadores do Paris Saint-Germain em termos de finalizações. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma dimensão do desempenho dos goleiros na partida. Então a expectativa era que o Milan marcasse 2,63 gols e marcou 2 gols. Essa diferença, né, de menos 0,63 mostra um bom desempenho do goleiro do Paris Saint-Germain, que tomou aí pouco mais de meio gol do que seria esperado. Obviamente que não dá para tomar meio gol, mas é apenas uma medida aqui do desempenho do goleiro. Pelo lado do Paris Saint-Germain, a expectativa era marcar 1,76 gols e conseguiu marcar um gol. Essa diferença de menos 0,76 também vai representar aí um bom desempenho do goleiro do Milan. Aqui embaixo eu trago esses números em forma de gráfico de barras para a gente entender um pouco melhor como que foi a construção do placar das equipes. Então a gente vê aqui pelo lado do Milan que a barra de qualidade de oportunidades ela tem um tamanho semelhante à de finalização, né, da qualidade das finalizações, que mostra aí que essas duas estatísticas aí contribuíram mais ou menos de forma igual para o número de gols que o Milan marcou na partida, e a gente tem aqui uma redução, né? Essa barra vazada representa uma redução da expectativa de gols, que foi o desempenho relativamente bom do goleiro do Paris Saint-Germain, que fez o Milan ficar aqui em 2 gols marcados. Pelo lado do PSG, a gente vai ver que praticamente tudo que o Paris Saint-Germain conseguiu construir em termos de oportunidades é que representou aí o máximo que ele conseguiria fazer de gols na partida, e o desempenho do goleiro do Milan reduziu, né, essa barra vazada a gente lê da direita para a esquerda aqui nesse caso, reduziu a expectativa de gols, fazendo com que o PSG marcasse um gol na partida. E para finalizar a análise, se a gente olhar todas as estatísticas aqui, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida. A gente vai ver pelo lado do Milan todas as estatísticas aqui com 3 ou 4 estrelas, pelo lado do Paris Saint-Germain, todas as estatísticas praticamente também com 4 estrelas, apenas o número de gols marcados que ficou com 3 estrelas. Então, com base aí nessa análise, a gente pode dizer aí que parece ter sido uma partida bem interessante, melhor para o Milan, que venceu o jogo por 2-1. Então, fechamos aí mais uma análise de Milan 2, Paris Saint-Germain 1. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!